vai falar sobre trabalho infantil. Sobre o que é, sobre as leis e quais são os direitos da criança. Trabalho infantil é qualquer forma de trabalho feito por crianças com menor de 14 anos, como diz a legislação do seu país. O trabalho infantil atinge 190 países, atingindo 198 milhões de crianças, do qual os 190 países, 85 não efetivam a lei que é contra a exploração do trabalho infantil. Na área urbana, o trabalho infantil acontece mais em áreas de trânsito, em fábricas, depósitos, até mesmo casa, trabalhos domésticos, cuidando da limpeza, e até mesmo as meninas que ficam em casa cuidando dos irmãos. E na área agrícola, mineração, coisas rurais. E alguns dos problemas que o trabalho infantil pode causar é a área da mineração, o qual pode prejudicar a criança, se defasando dos seus direitos, que são o direito à educação, o direito contra a proteção do trabalho abusivo. Aí esses são alguns dos direitos que a criança tem. Aí você deve estar se perguntando aí, você que bota o seu filho para trabalhar, por que não pode trabalhar, né? Porque a criança tem direito e acesso à educação. Trabalho infantil. No artigo do trabalhador do Ministério do Trabalho diz o seguinte, que colocar uma criança já na sua infância trabalhando no trânsito, ou empresas, ou mercado, isso é crime. Por quê? Porque ela não tem nenhuma liberação, tá? É feito ou em cartório, ou também amancebado pela justiça para que ela venha trabalhar. Isso é um crime da cadeia e também dá uma pena de 2 a 3 anos conforme a idade e também o trabalho que a criança exerce, né? Mas é o seguinte, existe um conselho chamado Conselho Tutelar que toma conta das crianças, né? Em geral na Paraíba e em demais lugares, né? Toma conta dessas para quê? Para observar se os pais colocam as crianças nos trânsitos para pedir, que pedir é um trabalho, está lá o dia, riscando seu vídeo, pegando para receber dinheiro e também vendendo doces, balas e etc. O que acontece? O Conselho Tutelar pegando qualquer criança, fazendo esse tipo de trabalho, sessão, né? Pego, ser encaminhado à delegacia e preso o pai e também o pai perde a guarda da criança. As restrições do trabalho infantil começaram em 1802, na Inglaterra, em que foi implantada a primeira lei de proibição contra o trabalho, contra a exploração infantil. Que os países que aderiram, que começaram a Revolução Industrial, elas começaram a proibir o trabalho infantil. Com isso, teve a proibição do trabalho de leis, em que as empresas proibiam o trabalho noturno para crianças menores de idade e reduziam a carga horária, que antes trabalhava 14 horas, depois, a partir dessa lei, começaram a trabalhar um pouco menos. E tiveram alguns benefícios, como auxílio de saúde, entre outros. Estamos aqui com a instrutora Ceissa, que ela irá abordar um pouco sobre o que ela acha do trabalho infantil e como ela acha que o governo, a sociedade em si deveria agir. Boa tarde, Ceissa. Boa tarde. Como é que você vê o trabalho infantil no seu cotidiano? Por exemplo, nos sinais de trânsito, né, quando eu vejo aquelas crianças muitas vezes se oferecendo para limpar o vidro, ou oferecendo alguma coisa quando a gente para nos sinais. Como várias outras situações, por exemplo, em saídas de supermercado, eles se oferecendo para levar alguma coisa, e muitas vezes a gente acha que tem algum adulto por trás daquilo, né?
triste realidade que vemos hoje em dia. Mas assim, como é que você acha que isso poderia ser solucionado e se poderia ser solucionado? Olha, tem algumas medidas que eu acho que a gente deve, nós como cidadão, eu e você, independente do governo, do Estado, da Prefeitura fazer alguma coisa, eu acho que cabe a cada um cidadão tomar algumas medidas. Por exemplo, quando eu sou abordada no sinal do trânsito, que uma criança vem me oferecer algum serviço ou me pede alguma moeda, alguma ajuda em dinheiro, eu procuro sempre ter ali no cantinho do carro um biscoito, uma fruta, e eu oferecer um alimento. E sempre falo, olha, você não era para estar aqui, era para estar estudando. Na medida que a gente dá o dinheiro, ele volta para casa com dinheiro, isso vira um ciclo vicioso. Então, acho que nós, como cidadãos, não devemos alimentar esse ciclo. A gente não deve pagar nem dar dinheiro a crianças na rua, independente do que ela estiver fazendo. Isso vai motivar a ela continuar com aquela rotina. E outra medida assim, que agora cabe ao Estado, à Prefeitura, seria realmente criar programas, projetos para envolver essas crianças com arte e com esporte. No momento que ela não estivesse na escola, ela estivesse praticando esporte ou fazendo arte, eu acho que ocupando o tempo dessas crianças, tirariam elas desse tipo de trabalho infantil. Acho que seria uma boa medida. Mas você acha que solucionaria ou minimizaria esse problema? Minimizar. Solucionar é uma questão bem complicada, porque é uma questão cultural. Entendeu? Infelizmente, aqui, a gente fala assim, aqui nós estamos na cidade. Mas quando a gente vai para o interior, por exemplo, a gente vê isso mais evidente. Porque é uma cultura dos brasileiros que o filho, principalmente os meninos, tem aquela obrigação de seguir o pai, de ajudar o pai. Muitas vezes a gente vê crianças, por exemplo, em calça de burro, crianças já com a enxada na mão logo cedo, porque é aquela cultura dizer, não, é um homenzinho do papai, vai seguir os passos do papai. Então, é uma questão de cultura mesmo. Não vou aqui dizer a você um pensamento surreal de dizer que pode acabar totalmente. Teria que ter um trabalho cultural por trás disso, de conscientização, mas dava para minimizar bastante, ocupando o tempo deles com esporte e arte.